Por ano, estima-se que no Brasil cerca de 100 mil crianças não recebem o nome do pai na certidão de nascimento. Por esse motivo, a Alesp promoveu, junto com a Defensoria Pública e a Secretaria de Justiça e Cidadania, um mutirão de reconhecimento de paternidade para cerca de 80 pais e mães. E a gente tem essa preocupação, especialmente por conta de crianças que são, sim, pessoas carentes, já que elas não conseguem defender sozinhas os seus direitos e dependem dos seus pais. Obviamente, aqui, quando eu coloco pais, eu quero dizer mães e pais. Então, até por isso que vocês estão aqui, para que essas crianças tenham não somente as mães, mas também tenham os pais. Então, para que serve essa ação de investigação de paternidade ou esse mutirão de paternidade? Serve para que a criança tenha um pai. E aproveita que não é todo dia que eu estou brilhante assim falando com vocês. Tá? Mas vamos desenvolver o que significa isso. O que significa ter um pai por meio de um procedimento desses? Quando uma mãe engravida, a gente presume que ela saiba quem é o pai. O pai não necessariamente pode querer ter essa criança. Ou, pelo contrário, às vezes alguém que não é pai pode querer ter essa criança. Então, com isso, a gente tem dois tipos de procedimentos que podem ser adotados por essa família. Se a mãe engravida e esse pai não quer ser o pai, é importante para a criança ter. E essa mãe vai ter que buscar, então, os direitos, não dela somente, mas da criança. É claro que tudo que for feito para a criança repercute para essa mãe. Mas o mais importante é sempre tutelar o direito da criança. Então, a criança tem direito a ter um pai. Tem direito a ter um pai que tenha uma boa convivência. Tem direito a ter um pai que possa dividir as responsabilidades. Tem direito a ter um pai que, obviamente, vai dar carinho para a criança. Então, uma ação de paternidade é o primeiro passo. Ela serve para você colocar o nome do pai no registro da criança. Isso não vai ser suficiente. Isso vai criar todas essas obrigações. Mas aquelas obrigações que são exatamente as que podem ser cobradas também, se preciso, em juízo. Por exemplo, a pensão alimentícia. Numa ação de paternidade, já é muito comum que também se peça um valor de pensão alimentícia. E, às vezes, até antes. Às vezes, quando a mãe já está grávida, ela também pode entrar com uma outra ação que chama de alimentos gravídicos e já ter o recebimento da pensão alimentícia. E eu sei que a pensão é uma das coisas mais importantes, é uma das maiores preocupações quando se busca a paternidade. Mas a pensão é fácil, porque o juiz fixa um valor, o pai está obrigado. O pai tem a obrigação de pagar, e se ele não pagar esse valor, ele pode ser preso ou pode ter bens penhorados. Então, até aí, tranquilo, até aí o direito consegue resolver as coisas. Mas tem essas outras questões que são as também importantes, além da pensão, e que aí o direito não consegue resolver sozinho. Então, quando eu falei aqui, as crianças têm direito a um pai que divida a responsabilidade e tem direito a um pai que dê carinho, isso já é mais difícil da gente pedir para um juiz. Você não tem como obrigar alguém a ter carinho, você não tem como obrigar alguém a ir até a tua casa e passar um tempo com a criança, ou pedir para que leve num hospital, para que faça uma matrícula na escola. Supostamente, até dá para pedir uma multa, mas isso não resolve nada. Porque aí o juiz fala assim, tá bom, então, pai, você é obrigado agora a visitar essa criança a cada 15 dias, pegar no sábado, devolver no domingo. A criança precisa disso e a própria mãe precisa disso. A mãe também quer se organizar, a mãe também quer fazer as coisas particulares dela, quer poder sair, ela quer ter um tempo para ela e não só um tempo de mãe. E vocês, mães, sabem, quando vocês viram mães, a vida acaba virando totalmente da criança. Então, é importante ter um tempinho para vocês. Aí o juiz fala assim, tá bom, então você está obrigado, e se você não for, eu vou aplicar uma multa em você. Aí, por que vai adiantar isso? Você vai fazer um negócio forçado. Então, o pai vira e fala assim, você tem que ir lá, tem que pegar a criança só para não pagar uma multa, tá bom. Vai, pega a criança, deixa o moleque o tempo todo sentado no sofá jogando videogame, o pai fica com os amigos tomando cerveja e pronto, e passa o dia, e não adiantou nada para a criança em si.
A ação de paternidade, então, é um passo importante e não é o definitivo. Mais importante que tudo isso é a conscientização desse pai. A conscientização que ele tem que pagar a pensão, não para não ser preso, mas para não prejudicar o filho. A conscientização que ele tem que ter de passar um tempo de qualidade, porque ele vai ser pai para sempre. E ele vai querer ser criança. E quanto mais a criança cresce, mais até o relacionamento entre um pai e um filho se estabelece. Então, muitas vezes vocês vão ver, talvez já sejam pais ou mães, ou tenham filhos mais velhos também, em que você percebe que, conforme vai chegando aqueles 8 anos, mais ou menos, em que a criança já está indo para a escola, tal, ela volta, ela quer falar, ela quer conversar, tudo que aprendeu, ela quer esse convívio também. Depois, com 12 anos, ela vira adolescente e ela fica chata, daí não quer nada. Mas antes disso, é importante esse convívio legal. E então é importante que ela tenha nesses pais essa segurança, essa rede de proteção, esse verdadeiro amigo. Vocês hoje que vão fazer o exame de paternidade, não terminem aqui a situação de vocês. Depois, em sendo comprovada essa paternidade, conversem. Sejam pais. Relacionamentos às vezes acabam, acontece. Mas o relacionamento de vocês, pais e mães, entre si, é diferente do relacionamento que vocês têm para com a criança. E vocês vão continuar sendo pais da criança, e a criança quer um ambiente saudável, mesmo que esses pais não morem juntos. Eles não querem que esses pais fiquem brigando um com o outro, que eles fiquem falando mal um do outro. Essa preocupação, inclusive, desse ambiente sadio, faz até com que exista uma outra lei que vem para complementar tudo isso, que é a lei de alienação parental. Aí a gente já está falando mesmo de pais. E essa lei prevê várias condutas e várias medidas, várias penas para aqueles pais que não desempenham adequadamente a paternidade. Então, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que deixa a criança em abandono. E o abandono não é só o não ver, mas é o abandono de não cuidar. Que fala mal do outro, que muda de endereço para tentar impedir o pai de visitar, que não deixa visitar, que fica importunando no dia de visita. Então, a criança sai com o outro e fica lá mandando WhatsApp, fica ligando, tal, e não deixa ter um tempo de qualidade. E essa lei de alienação parental, então, ela não vai trabalhar propriamente com multa, mas ela vai trabalhar com restrições mesmo. Então, restrição que pode ser ou ampliação ou restrição do dia de visitas. Então, por exemplo, a mãe que não deixa o pai visitar o filho, ela pode ter contra si, nesse caso, uma possibilidade a mais de dias de visita. Ou seja, se ela não estava deixando o pai ver a criança por 2 finais de semana, o juiz impõe que ela agora vai começar a ter que deixar 3. E esse pai vai ter meios para isso, porque se ele for impedido, ele pode até fazer um boletim de ocorrência e pode pedir ajuda da polícia. Por outro lado, se esse pai não visita a criança e isso está sendo prejudicial, ou seja, a criança fica com uma expectativa, quer receber a visita, fica frustrada, fica lá toda bonitinha, com a mochilinha, pronta para ir para a casa do pai, o pai não chega, esse pai pode ser cerceado das visitas. Bom, então, existem meios jurídicos para tudo, só que não necessariamente eles vão ser exaustivos, né? Então, o que eu quero mais deixar importante para vocês, que eu quero mais que vocês gravem na cabeça de vocês é: o juiz, o exame, eles criam um papel, uma certidão, uma decisão judicial, uma sentença. Mas o trabalho do juiz acaba naquele momento. O trabalho de vocês vai para o resto da vida inteira. Então, a partir do momento que vocês têm uma paternidade, seja um pai ou seja mãe. Vocês aqui já estão hoje prontos para fazer o exame. Isso é ótimo. E eu vou falar também algumas outras possibilidades para, eventualmente, se passar por uma nova situação dessa e não tiver um mutirão, se vocês forem ajudar alguém que também tenha dúvidas,
vizinho, outro familiar, etc., novos filhos, e aí se não tiver um mutirão. A lei prevê, em primeiro momento, que quem faz o registro da criança são as mães. Ela já sai do hospital com a declaração de nascido vivo e leva no cartório para fazer a certidão. Com essa certidão, já se pode indicar com elementos aquele que poderia ser o suposto pai. E aí o cartório já faz um procedimento administrativo convidando esse pai para ele registrar, e ele pode, então, fazer o registro da criança. Se isso não acontece, o cartório manda esse expediente para o fórum e o próprio juiz, com a ajuda do Ministério Público, dá início a esse procedimento. Olha, sinceramente, apesar de ter essa previsão na lei, acaba sendo de muito pouca aplicação prática. Tá? Então, existe, vocês podem tentar fazer isso no cartório, mas, na prática, acaba sendo muito mais necessária uma ação mesmo. E essa ação é a ação de investigação de paternidade. E aí o negócio já é um pouco mais sério do que nesse procedimento administrativo, porque não é somente um convite, é uma convocação, é uma determinação. O juiz recebendo um processo, ele manda intimar esse pai para ele apresentar a defesa, para explicar se ele é pai ou não é, se ele quer reconhecer já naquele momento o que está acontecendo. E depois o processo caminha, via de regra, para o exame de DNA. O exame de DNA é a prova mais segura que tem para falar sobre paternidade. É um exame de sangue. Ele tem 99,9% de certeza. E esse 0,1% é basicamente troca de frasco, mas não é risco de não ser o pai, esse 0,1%. Não é risco de ter havido alguma mutação, não é risco de ter tomado vacina e ter ficado diferente, tal. Então, isso atrapalhou o DNA. Tá? O exame de DNA é o mais seguro. Mas também não pode pensar, tranquilo, vou fazer o exame de DNA e já vai dar certeza de que é pai. É importante ter um mínimo de prova. Senão, fico pensando, coitado do Neymar, um monte de mulher aí que vai querer falar que o Neymar é o pai do filho, né, e vamos ver o que dá. Não, assim, existem alguns exames de sangue que não são tão certos, mas que ajudam. Quando a criança sai do hospital, ela sai com aquele teste do pezinho, que já tem o tipo de sangue. Se conseguir comprovar o tipo de sangue do pai, se tiver alguma indicação, a gente já consegue ter alguma noção. Então, por exemplo, uma mãe que tem tipo de sangue O, um pai que tem tipo de sangue O, e a criança que tem tipo de sangue A, eu já tenho certeza de que não é o pai. Então, não vai adiantar, o exame de DNA vai só confirmar isso. Por outro lado, se eu tenho uma mãe que tem sangue A, um pai que tem sangue A, e nasce uma criança de sangue O, aí eu já não tenho certeza. Isso pode acontecer. Então, alguns elementos de prova já são úteis. Você vai ajudar o convencimento do juiz depois. Outras provas, por exemplo, conversas. Então, hoje em dia a gente conversa só por WhatsApp, ninguém mais fala no telefone. Então, você já tem tudo documentado, você já tem o relacionamento documentado, quando combinou de se encontrar, já tem a conversa falando que está grávida, já tem tudo isso, já consegue também ser útil para mostrar para o juiz uma boa chance de que esse suposto pai pode ser mesmo o pai. Essas provas vão ser importantes para que, caso esse pai não seja localizado para um exame de DNA, o juiz tem elementos para julgar o processo. Não vai ter a certeza do exame, mas vai ter outras provas. E o que importa nesse processo é conseguir convencer o juiz. Então, mesmo sem o exame, outras provas podem ser suficientes. Já se o pai se recusa a fazer o exame de DNA, por vários motivos que podem acontecer, seja porque ele acha que com isso ele vai conseguir esconder do juiz uma paternidade, seja por uma questão religiosa de ele não querer fazer o exame de sangue, a recusa ao exame, pela lei, cria a presunção de que ele é pai. Ou seja, se ele não quer passar pelo exame, a lei considera que ele é pai. E daí, cabe a ele, então, provar depois que ele não é pai. Então, vai caber a ele depois fazer as provas,
fazer, eventualmente, o exame dele, ou ter algum outro tipo de prova de que o pai é outra pessoa, para então ele conseguir tirar essa paternidade. Mas, assim, não dá para o cara fugir, de qualquer jeito. Tá? O exame, o processo, o procedimento administrativo, como eu tinha brincado antes, servem para falar que o pai é o pai. Mas ele também serve para fazer a coisa certa. Então, existe aquilo que se chama popularmente de adoção à brasileira, que é, eu já sei que aquele traste é o pai, mas ele não dá a bola, já estou aqui com um novo marido, esse meu novo marido gosta muito da criança, vamos lá, vamos colocar o nome dele na certidão. Parece muito prático, e pareceria muito fácil mesmo. Só que, infelizmente, isso é um crime. Tá? É um crime que chama dar parto alheio em nome próprio, que é uma assunção de paternidade sabendo que não é. Então, para fazer um negócio certo, precisa de um processo de adoção. E aí a adoção, obviamente, não é por meio de exame de sangue nem nada, mas é para mostrar um bom contato, uma preocupação com a criança. E com isso, então, esse pai que não é o pai, passar a ser. Então, ele vai constar lá, vai ter o nome dele na certidão, o nome dos avós, vai mudar o sobrenome da criança, tudo bonitinho. Por meio da adoção, até, o direito foi evoluindo para se adaptar para situações reais. E, hoje em dia, existe aquilo que se chama de multiparentalidade. Talvez vocês já tenham visto, lido no jornal, alguma coisa assim. É a criança que tem mais de um pai, mais de uma mãe. Então, seja porque aquele casal, que não é um casal, que é um trisal, que são várias pessoas que moram juntas, como se fosse uma família. Seja, por exemplo, porque já tem um pai registral, mas tem esse outro pai, e ele quer ser pai também, mas ele não quer necessariamente tirar. Ele não quer que o outro deixe de ser pai. Ele simplesmente quer colocar também o nome dele. E aí, essa multiparentalidade, ela pode ser feita também, seja de forma administrativa. Então, se está todo mundo bem, todo mundo mora junto, já é uma família de mais de um pai, mais de uma mãe, eles já podem ir no cartório. Isso está sendo bem aceito administrativamente, para dar o registro. E aí, diferentemente, nesse caso, como é uma família mesmo, não se tem considerado isso como sendo adoção brasileira, porque o pai está lá presente, e ele aceita que o outro, que não é pai, seja. Ou, no caso, a mãe está lá presente e ela aceita que a outra, que não seja a mãe, esteja lá presente. Então, está todo mundo de acordo, você não está tirando direito de ninguém, e você consegue fazer isso. Ou numa situação que seja posterior. Né? Então, um dos motivos para se ter uma adoção, por exemplo, é o abandono da criança. Então, é o pai que não liga, ou a mãe que não liga, deixa a criança, passa a ser criada por um outro, e ok, então a criança acaba desenvolvendo os laços mais com esse. Mas esse abandono pode não ser necessariamente uma coisa voluntária. Então, pensa assim, o casal morava em Porto Alegre, aí a mãe se mudou para Manaus e o pai ficou em Porto Alegre. Fica difícil para esse pai conseguir visitar sempre a criança. Vai visitar uma vez por semestre, quando tem férias, coisa assim. Aí a mãe começa um novo relacionamento, pronto, essa criança já se apegou a uma nova pessoa, já tem ele como figura paterna. Mas não tem interesse em que aquele pai de Porto Alegre não seja pai. Então, ele pede para ser um multipai, para ter a multiparentalidade. Então, a criança continua com o pai lá de Porto Alegre, vai ter o pai de Manaus também, e continua todo mundo bem. E essa situação também pode ser no contrário. Né? Então, a gente aqui está falando dessa situação que impossibilita o pai de continuar exercendo uma boa paternidade, mas tem aquele também que não quer perder a paternidade. Então, ele já pode virar e se opor, por exemplo, caso ele seja processado numa adoção, e fala, olha, eu não tenho problema, ele pode adotar, mas eu também queria ser pai. Então, o juiz vai dar essa adoção sem a exclusão desse nome, desse outro pai. Então, a gente tem aí o melhor dos mundos, né? Porque a criança tem bastante referência, ela tem bastante direito, ela tem bastante gente que se preocupa com ela, que é uma situação bastante vantajosa
seja de forma de carinho, seja da forma daquela constituição das obrigações que eu passei antes para vocês. Outras responsabilidades que a paternidade desenvolve, então. Falamos aqui rapidamente sobre o exame de DNA, o que acontece no processo se tem a recusa. Falamos rapidamente sobre a pensão alimentícia, falamos sobre a multiparentalidade. Agora, a situação de guarda e visitas. Não é porque uma mãe é mãe que necessariamente ela vai ser a guardiã da criança. Não existe nada na lei que preveja isso. O juiz, se tem algum tipo de atrito, vai, primeiro, por força da lei, tentar fazer aquilo que é chamado de guarda compartilhada. Guarda compartilhada significa que os dois têm os mesmos deveres, as mesmas responsabilidades para com a criança, e a criança pode até ter como referência 2 lares. Essa é a preferência da lei, mas na prática não é tão legal assim. Se um casal já está com atrito a ponto de precisar de um processo, dificilmente uma guarda compartilhada vai funcionar. E aí, geralmente, se tem a guarda unilateral. Na guarda unilateral, o juiz fixa uma pessoa para ser responsável e fixa um domicílio de referência da criança. Pode ou não ser o materno. O juiz vai analisar quem é melhor para a criança. E por melhor, não é só questão de sexo, não é só questão de renda, é uma questão de tudo. É quem tem mais disponibilidade, quem tem mais afeto, quem consegue ser o mais responsável, quem consegue ser o melhor para a criança. Aquele que não fica com a guarda, fica com o direito de visitas. E essas visitas também não tem nada na lei que se fale que é a cada 15 dias, que é no final de semana. Isso daí é um costume. E é feito para conseguir dar um tempo de qualidade para o pai, que seja no final de semana, dar esse tempo de liberdade para a mãe, e ao mesmo tempo também que não seja todo final de semana, para que a mãe também tenha um tempo de qualidade, ou no caso, né, aqui eu falo mãe, mas pensando sempre naquele que for o guardião, desculpa. Para que não fique só no dia de semana, para não fique só com o tempo da obrigação, da responsabilidade, levar para a escola, pega na escola, faz almoço, faz janta, mas que consiga até o final de semana também para um passeio. Muitos dias já têm colocado até um dia no meio da semana como sendo um dia de visita, para também aí não ser só o tempo de qualidade e ter também um tempo de responsabilidade, para tentar ajudar em colocar essa noção de paternidade, para não ser só o pai legal que leva para jogar bola e depois devolve e fica aí com a obrigação sua. Também tem a possibilidade de uma guarda que chama guarda alternada. Cada um dos dois mantém as responsabilidades pelas crianças, mas aí a criança fica ora na casa de um, ora na casa de outro. Pode ser meia semana, uma semana, dia sim, dia não. Mas para isso também tem que se preocupar não só no interesse dos pais e nas responsabilidades, mas na rotina da criança. Então, se os pais moram perto, tranquilo. Dá para cada um ficar, a criança pode até estranhar um pouquinho no começo, mas ela sabe que está perto, ela sabe que não vai ter a rotina da escola, atrapalhada, tal. Agora, se você tem um pai que mora em Santo Amaro, uma mãe que mora em São Miguel Paulista, extremos da Zona Sul e da Zona Leste, não dá para a criança ficar um dia na casa de um, na casa do outro. Essa criança vai passar mais tempo viajando no carro do que passando tempo com os pais mesmo. Então, o foco para qualquer coisa que a gente esteja pensando aqui sempre vai ser a criança. Tá? Apesar de a gente estar fazendo essa apresentação, e geralmente a gente abre espaço para perguntas ao final das apresentações, eu vou deixar vocês fazerem, mas lembrem que questões individuais eu vou conversar depois com vocês. Então, ainda vou ficar à disposição até o final da manhã para a gente conversar do caso concreto. Mas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, que seja essa parte mais, vamos dizer, mais teórica, mais expositiva, eu fico à disposição também, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá? Senão, daqui a pouquinho vocês já vão ser chamados lá para os exames. Espero... Oi, pode falar.
Olá, bom dia. A minha dúvida referente ao DNA é que, assim, esse aí é o meu caso. Meu pai faleceu quando minha mãe estava grávida de mim. E nessa que ele faleceu, né, eu não tive o sobrenome dele no meu nome, por conta que minha mãe não correu atrás após o meu nascimento. E aí o DNA comprovando a paternidade, como é que funciona? Aqui tem som. Muito obrigado pela pergunta, até porque me dá espaço para destacar mais alguns outros pontos também, que eu tinha acabado por não ter trazido adequadamente para vocês. Essa questão de... Bom, a paternidade ela é sempre pensada em relação à criança, mas é óbvio que também pode ser feito para adultos. O único ponto importante é a ação de paternidade tem que ser buscada por aquele ou pelo representante legal que quer passar a ser o filho. No seu caso, com um pai falecido, o exame de DNA pode ser feito também. Primeiramente, com parentes. Então, se esse pai deixou outros filhos, deixou irmãos, então o exame de sangue não vai ser feito com o falecido pai, mas vai ser feito com os parentes. Então, dá para se resolver. Se não deixou parentes, o que acontece? Pode ser feita a exumação do corpo. Então, vai pegar a ossada do pai, vai tirar e vai fazer o exame. Claro que não é um exame de sangue, porque não tem mais o sangue, mas vai se buscar outro tipo de material genético, outro tipo de DNA, que seja, por exemplo, de osso. Tá? Então, dá para resolver de qualquer jeito. E aí, sendo reconhecida a paternidade, que chama tecnicamente investigação de paternidade pós-mortem, vai passar a ter todos os direitos normais, como se fosse filha. Então, o nome do pai vai ser colocado na certidão, o nome dos avós, vai ter o direito de herança, tudo direitinho. Tá? Eu queria aproveitar a tua dúvida também, só para trazer mais um outro elemento, que é, quem tem que buscar paternidade para falar que é o pai assim, é o interessado. Mas esse tipo de paternidade é o genético. Tá? A paternidade socioafetiva, aquela que, por exemplo, cria multiparentalidade, já tem uma bola dividida pelos juízes. Tem juízes que acham que você não pode forçar alguém a ser pai. Mas ele cuidou de mim, ele gosta de mim. Tá. Só que daí alguns juízes entendem, mas se ele gostasse tanto e ele quisesse ser pai, ele tinha tomado esses procedimentos antes. E tem juízes que falam que não, que se ele sempre se comportou como pai, o direito tem que dar atenção para aquilo que seja a realidade. Então, mais uma vez, nesse caso, quando se busca uma paternidade socioafetiva também, desde o começo da fala, é a conscientização. É você tentar evitar ter uma decisão de juiz, mas você conseguir criar o sentimento de que esse pai que você quer que seja, passe a ser, ainda que em multiparentalidade. Tá? Então, são situações diferentes, mas eu só quis aproveitar a tua dúvida para trazer um pouquinho mais de elemento. Mas fica tranquila. Então, talvez eu não sei se tem os parentes desse seu falecido pai aqui hoje para o exame, mas se não tiver, a gente consegue, se for preciso, por meio da Defensoria Pública, fazer a sua ação. Tá legal? Temos mais duas, pelo menos, mas a gente continua sem problemas. Pode falar, senhor. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo. No primeiro momento, agradeço aí a oportunidade de estar aqui. Bom, gente, eu tenho 53 anos de idade. Vi meu pai por 3 vezes na vida, meu pai biológico. Fui criado por um grande homem que, quando conheceu minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. Me deu o nome dele para mim. Me deu educação, uma estrutura de vida aí. Com 17 anos, quando eu conheci meu pai pela primeira vez, ele estava alcoolizado, meu pai biológico, e para mim foi meio que assustador, eu optei em me afastar, né?
Enfim, foi passando o tempo, ele faleceu há 1 ano e meio atrás. E ele nunca teve um outro filho. A esposa que vivia com ele também nunca teve filho. E aí os sobrinhos dessa esposa entraram com uma ação aí, pedindo, fazer um levantamento do que eles tinham, né? E o advogado dela falou assim, olha, e esse sobrinho dela sabe que eu existo, né? Falou assim, olha, não me importa o filho dele, porque não tem o sobrenome dele, o importante para mim são os irmãos deles, porque são os verdadeiros herdeiros, né, do caso do meu pai. E aí meu tio, que eu tenho uma ligação com a família, são uma família grande de 8 tios que eu tenho, todos eles me reconhecem como sobrinho, né? Um dos meus tios falou assim, Marcelo, aconteceu essa situação aí, procura um jeito aí de buscar um reconhecimento de paternidade, alguma coisa do gênero. Se precisar da gente, a gente vai lá, põe o braço, reconhece verbalmente que você é sobrinho, né? Porque senão, dos tios aí, 50% não faz questão, mas os outros faz questão, e está tendo até uma briga aqui, falando que o único herdeiro do seu pai é você. Então, para não criar esse clima da gente ficar apoiando, corre atrás lá e tenta saber o que é cabível para você. Então, nesse momento, eu estou aqui tentando entender um pouco isso. Sim. Obrigado. Isso conversa muito com a fala anterior, né? Como o seu pai biológico é falecido, a gente consegue fazer o exame com ele e a gente consegue criar essa situação de multiparentalidade. Então, o senhor vai continuar tendo o nome do seu pai registral, que te criou desde sempre, e pode ser incluído o nome do seu pai biológico. E, tendo isso, dá para entrar nesse processo de inventário, falando que o senhor é o legítimo herdeiro do seu pai biológico. Mesmo que eventualmente já tenha sido feita a partilha, dá para entrar com um processo de sobrepartilha. Então, isso seria refeito, tá? Não se preocupe. A ação de paternidade, ela vai criar os efeitos patrimoniais também, e independentemente de quando foi esse óbito, ela reconhece a paternidade desde sempre. Então, não é que ele passa a ser seu pai só a partir do exame ou da decisão do juiz. Ele passa a ser seu pai praticamente desde que saiu da barriga da tua mãe, tá? Então, fique tranquilo. Diferente seria se seu pai estivesse vivo, seu pai biológico estivesse vivo, porque daí entra nessa situação que eu peguei de gancho da resposta anterior, que daí eu já não tenho como garantir, que é uma bola dividida. Ia ter juiz que ia aceitar essa multiparentalidade, ou tem juiz que não, mas isso é só um complemento também. Fica tranquilo que a gente resolve o seu caso. E aí, não adianta só os parentes do seu pai falarem que é filho, tá? Nesse tipo de caso, como não é o próprio que está declarando, é necessário mesmo fazer o exame, tá bom? Tinha lá atrás, por favor. Bom dia, tudo bem? Oi. Uma dúvida. Anteriormente você disse que um pai que se nega a fazer o DNA, automaticamente ele já é pai. Não, assim, não é automaticamente, tá? É uma presunção. Isso vai servir para o juiz para fazer o julgamento. Então, eu vou te dar o exemplo que eu brinquei do Neymar, por exemplo. Sim. Aí a mãe chega aqui e fala, o pai do meu filho é o Neymar. Não tem uma prova de que já tenha conversado com o Neymar, não fez nada. O Neymar está jogando lá na França, tem uma vida super corrida, ele não consegue fazer o exame. O juiz não vai virar e falar assim, opa, o Neymar não fez o exame, ele é o pai. Sim. Aí isso vai ser... Que ela presente, que teve alguma situação com ele, confirmado, beleza. E aí ele não comparecendo, o juiz automaticamente supõe que ele seja. Sim, é uma presunção. O juiz vai considerar essa recusa... Sim. E mais os outros meios de prova para fazer o julgamento. Isso, tá. Beleza. Agora, esse é meu esposo, só que a mãe com o menino não veio. E aí a gente vai ficar aguardando. A minha dúvida é, ela foi notificada, ela nos avisou que deveríamos vir hoje, mas ela não veio ainda. Ela não vendo, o que acontece com ele?
como a gente está aqui num procedimento, um convite, essa recusa de hoje ainda não é suficiente para fazer o juiz julgar, porque não tem um processo. Tá? Sim. A gente vai ter que dar início ao processo, caso ele queira reconhecer essa paternidade. Tá? Vocês, se ele quiser reconhecer a paternidade, ele tiver os elementos de que ele é pai, se ele tiver razoáveis meios de prova, ele pode fazer esse reconhecimento com ela no cartório, tomando cuidado para não ser aquilo... Não, é que ele acha que não é, por conta da vida dela, né? Tá. Então, a gente está aqui justamente para ver isso. Só que quem procurou foi ela. Tá. A criança foi registrada Não. por ele? Não? A criança já tem, acho que, 5 anos. Então, por Tem enquanto, um não. ano que ela veio falar que talvez seria. Certo. Se não tem registro, então, por enquanto, ele não é pai. Sim. E, nesse caso, não tem por que ele entrar com um processo para ele falar que não é pai, para tirar a dúvida. Se a tá? gente ficar aqui aguardando mais um pouco, enfim, até o término, que ela Tranquilo. não vem, a nossa vida segue e ela vai ter que tentar agendar novamente. Isso. Daí ela vai agendar não para o mutirão, daí ela vai agendar para entrar com o processo. Sim. Daí esse pai vai ser intimado para fazer o exame e ela vai apresentar as provas dela de por que ele seria o pai. Sim. E com ou sem exame, depois o juiz vai julgar. Ah, entendi. Tá. Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguém? Mais alguém? Bom, então a gente está mais ou menos no horário mesmo, já devem estar tudo pronto. Por favor, tá? Então, por favor, agora o Carlos gostaria de fazer umas últimas palavrinhas com vocês. Primeiro, gostaria de agradecer, Rafael, e bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Carlos, sou Carlos Isa, sou defensor público e sou o defensor coordenador do atendimento aqui na Assembleia Legislativa, né? Eu gostaria de esclarecer, explicar um pouco a origem desse mutirão, por que a Defensoria Pública se motiva a fazer atividades desse tipo e, especificamente, mutirão de paternidade, né? Não é do conhecimento de todas as pessoas, mas, em média, por ano, cerca de 100 mil crianças que nascem não têm o nome do pai no registro. Tá? Então, nós temos aí uma demanda desse tipo muito grande, e a Defensoria Pública com o objetivo de absorver uma parte, né, dessa demanda. Portanto, nós estruturamos esse mutirão para que a gente possa atender o maior número de pessoas possível, né? E aqui, portanto, vão alguns agradecimentos de pessoas que trabalharam para estruturar esse mutirão, né, para que a gente esteja aqui hoje. Muito trabalho antes é feito, né? Então, eu gostaria de agradecer a parceria da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, né, na pessoa do presidente, que é o deputado Carlão Pinhatari, que não mede esforços para ser, como parceiro, né, sempre trabalhar na realização dessas atividades da Defensoria Pública aqui, na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, né, aqui onde trabalham os representantes do povo, os deputados e as deputadas. Também gostaria de agradecer imensamente a parceria do IMESC, né, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, que é quem vai realizar os exames de DNA. Gostaria de agradecer também à TV Alesp, que, da mesma maneira, sempre cobre as nossas atividades aqui na Assembleia Legislativa, sempre divulga, tem uma disposição muito grande para divulgar os nossos trabalhos, né? Fazer um agradecimento especial à doutora Betânia Ferraz, que também trabalhou na estruturação dessa atividade, e um agradecimento especial, e aqui uma manifestação de grande admiração pelo meu colega Rafael Vieira, que fez aqui para vocês a palestra hoje. Eu mesmo, como defensor público, aprendi bastante coisa. Rafael, agradeço muito os seus esclarecimentos. E, como fechamento, dizer para vocês que nós estruturamos essa atividade em 3 etapas. Essa primeira etapa foi uma etapa de palestras, né, esclarecimento de dúvidas, que a gente acabou de concluir. A segunda etapa
é a de atendimento jurídico e eventual conciliação, se necessário. E a última etapa é a etapa de realização de exame de DNA, também, se necessário for, se eventualmente a pessoa se persistir alguma dúvida em relação à paternidade, o IMESC está aqui justamente para que a gente possa realizar esse exame e dissipar qualquer dúvida acerca da paternidade do ponto de vista genético, como bem explicou o Dr. Rafael Vieira. Né? As dúvidas já foram esclarecidas, mas ainda que remaneça alguma dúvida, a gente vai estar aí pronto para esclarecer outras dúvidas. Tá? A gente vai distribuir... A gente vai distribuir algumas senhas e a doutora Betânia vai explicar. E antes de eu encerrar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós vamos também distribuir para vocês essas cartilhas, que são cartilhas elaboradas pela Defensoria Pública, pela Escola da Defensoria Pública, que tem alguns apontamentos aqui, não são tão abrangentes e tão profundos como foram as observações e a aula dada aqui pelo o defensor Rafael Vieira, mas tem um resumo dessa matéria que a gente vai distribuir também para vocês. E sempre ressaltando, toda e qualquer atividade da Defensoria Pública é absolutamente gratuito, e isso inclui, hoje, o exame de DNA. Tá bem? É isso. A doutora Betânia gostaria de fazer algumas observações também. Eu só queria falar para vocês como vai ser o procedimento daqui para frente, tá bom? Eu vou pedir para que vocês, sem pressa nenhuma, se dirijam ao saguão desse auditório, e aí lá nós faremos um cadastro no sistema da Defensoria de todos vocês, e vocês serão encaminhados de duas formas. Aqueles que estiverem aqui, né, a genitora, a mãe, a criança e o suposto pai, eles já vão receber uma senha específica para a realização desse exame, tá bom? Aqueles que a outra parte não compareceu, mas quiserem um atendimento complementar, mais individualizado, para tratar do caso concreto, como o doutor Rafael falou, nós daremos uma outra senha para um atendimento. O exame de DNA, o resultado não sai hoje, né? O exame de DNA, ele sai daqui a 30 dias, tá? No mais tardar a 30 dias. Nós já vamos agendá-los para retorno na Rua Boa Vista 150, tá bom? Então, vocês já sairão daqui, vão realizar o exame, já sairão daqui com o agendamento para a Rua Boa Vista 150, quando receberão o retorno desse exame, tá? Só lembrando quais são os documentos para a realização desse exame, né? São os documentos pessoais da genitora, documentos pessoais da criança, como a certidão de nascimento, os documentos da outra parte, e ambos têm que estar de acordo, tá? Aqueles que quiserem um atendimento complementar jurídico, nós também faremos esse atendimento num saguão mais à frente. Eu vou pedir para que vocês se dirijam, então, ao saguão e retornem para cá, porque para vocês, nesses locais, tanto do exame de DNA como do atendimento, não há um local de espera. Então, eu vou aqui chamando as senhas que vocês receberem na medida que for liberando o atendimento e o exame de DNA. O programa especial sobre atividade parlamentar aqui na LESP fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.